Eu acho que um grande assunto desse período aqui me parece a questão dos mais médicos, que é um programa extremamente importante, né? Porque atinge a população, especialmente a população mais pobre. Mas vamos lembrar como é que ele foi construído, quer dizer, como a questão social foi usada politicamente pelo PT para apoiar a ditadura castrista. Qual é a jogada? Que é histórico isso. O PT pega um problema social e usa isso politicamente e economicamente. No uso político, por exemplo, do Bolsa Família. Mas vamos ficar no caso dos mais médicos e entendê-lo. O programa foi iniciado, a ideia do programa aparece na primeira presidência de Dilma Rousseff. E proposto por quem? Não pelo Brasil, mas por Cuba. Olha o que Cuba fez. Mandou técnicos cubanos ao Brasil, olha como era o Brasil petista. Esses técnicos cubanos percorreram o Brasil e prospectaram grandes condições de fazer bons negócios aqui, vendendo mão de obra escrava. Escrava, claro, no sentido metafórico, né? Não é escrava no sentido histórico, tal, clássico, ou da escravidão da antiguidade, ou da escravidão moderna, tal. Não, mas é como se fosse um trabalho escravo, tal. Que era exportar os médicos com formação, nós sabemos, bastante deficiente. Eles, na verdade, eles têm um curso de enfermagem universitário, não um curso de medicina, mas tudo bem, vamos chamar de médicos, de vender esses profissionais e com isso receber dinheiro por um país famélico, né, à beira de uma crise terrível como é Cuba, que só sobreviveu o socialismo em Cuba graças aos recursos da União Soviética, tal como é de conhecimento de todos. Bem, quando acabou a União Soviética, já no final dos anos 80, antes do término, ainda durante a gestão Gorbachev na União Soviética, esses recursos, cerca de 1 bilhão e meio de dólares anuais que eram enviados a Cuba, fecharam a torneira e o socialismo e a maravilha cubana foi para o buraco e tal. Então, Cuba mandou uma missão ao Brasil. As relações entre o PT e Cuba, a ditadura castrista, sempre foram muito próximas, relações de ajuda econômica, né? De bilhões de reais que foram enviados para Cuba, dinheiro meu, seu, nosso, tal. Basta lembrar o Porto de Mariel. Mas para ficarmos nesse programa chamado Mais Médicos, foi feito um acerto, muito antes de vir a público, e os documentos hoje dos arquivos mostram isso. Porém, para fazer um acordo Brasil-Cuba, precisava da aprovação do Congresso Nacional. E o PT queria manter esse programa clandestino para favorecer a ditadura castrista. O que o PT fez? Eles colocaram no meio a Organização Pan-Americana de Saúde. Então o acordo não seria entre o Brasil e Cuba, passaria pela OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde. Essa era a jogada. Porém, não queria que o dinheiro passasse, a sede nos Estados Unidos, passasse pelos Estados Unidos. O imperialismo americano não poderia saber, mas passasse por outras instâncias para o dinheiro que o Brasil ia pagar anualmente, né, chegasse diretamente a Cuba, tal. E aí chega-se a um acordo que seria cerca de 4 mil dólares mensais pagos por cada médico, 3 mil dólares ficaria com o governo cubano e cerca de 1.000 dólares ficaria com o médico aqui no Brasil. Portanto, 75% ficariam com o governo cubano, mantendo como reféns as famílias dos médicos. O médico vinha, mas não trazia família. Eles não reféns, ou seja, para o médico não pedir asilo no Brasil. E qualquer divergência nesse acordo seria resolvida por quem? Olha como o PT é um partido traidor da pátria. Qualquer divergência nesse contrato seria resolvido em Havana, no idioma espanhol, por uma suposta corte cubana de arbitragem. Olha que absurdo! Se tivesse uma divergência, seria resolvida em Cuba. A favor de quem? Da ditadura castrista, evidentemente e tal. Todo o acordo foi feito em dólares, né? Desse acordo de traição nacional, e com isso, hoje tem no Brasil 8.332 médicos cubanos, tal. A questão que se coloca é que nesse acordo também estava colocada uma cláusula para impedir o asilo político. Olha que ponto contra os direitos humanos o PT trabalhou, contra os direitos humanos. Isso é que é direitos humanos, a possibilidade de asilo. Né? É bom lembrar que em 2007, quando teve os Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro, 2 boxeadores cubanos buscaram asilo, fugiram da delegação, né? Foram à região dos Lagos no Rio de Janeiro e iam pedir asilo. Aí o que aconteceu? A Polícia Federal prendeu os 2 boxeadores e eles foram deportados para Cuba. Olha que absurdo contra os direitos humanos. 2 boxeadores que queriam fugir da ditadura castrista, né, foram presos aqui e deportados, levados à força para Cuba. Depois um deles, inclusive, acabou fugindo outra vez. É um negócio assim, inacreditável. A participação de crime contra os direitos humanos e a favor da ditadura castrista, feita por um governo traidor da pátria.
Olha que ponto o Brasil chegou. As duas pessoas, os dois boxeadores queriam sair da ditadura, iam buscar liberdade e não puderam, porque o governo do Lula, do traidor da pátria, do criminoso, do corrupto, prendeu os boxeadores e deportou. Portanto, e no programa Mais Médicos também estava incluída essa questão, não podia obter asilo. Acabar com esse acordo é retomar a soberania nacional sobre um programa de saúde. Vale destacar, e tem insistido nisso durante vários dias, que em muitas cidades o essencial não é ter um médico, mas é ter um profissional da saúde. Isso, né? Um paramédico, por exemplo, não é condição sine qua non ter um médico. E em cidades médias, aí médias, pequenas para médias, você constrói uma estrutura médica com hospitais de especialização, até em outras áreas, hospitais mais sofisticados. O importante ao romper esse acordo é não dar ajuda à ditadura criminosa castrista, agora com outro pau-mandado ali, mas outro poste, porque os totalitários gostam sempre de colocar poste quando já estão desgastados, vide a eleição de 2018 no Brasil e o poste que estava aqui e tal. É romper esse elo tal. Agora, por outro lado, cabe às entidades médicas nacionais, né, lutarem para preenchimento dessas vagas. São 8.332 tal. E é central que aqueles médicos brasileiros mais formados no exterior passem pelo Revalida. Vale destacar que nesse acordo também não tinha o Revalida. Portanto, é absolutamente correto o rompimento desse acordo antinacional, né, anti-direitos humanos e que oprimia os médicos cubanos.